bem-vindo ao programa Farmacêutico Mais Saúde. Você sabe o que são cuidados farmacêuticos? Não, cuidados farmacêuticos não conheço. Na realidade, não. Sinceramente, não. Não sei. Acho que eu sei, mas não sei te explicar assim. Não sei. É que não sei. Pois bem, muita gente não conhece, mas esse serviço é prestado por muitos farmacêuticos. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto é o Dr. Cassiano Correr. E o programa de hoje tem muito mais. Temos o quadro Bem-Estar com aquelas dicas que todo mundo adora. E no Farmacêutico em Ação você vai conhecer mais uma área de atuação desse importante profissional da saúde. Então, não saia daí, nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Farmacêutico Mais Saúde. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Dr. Cassiano Correr. Ele é farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas, possui doutorado em medicina interna e pós-doutorado em sociofarmácia pela Universidade de Lisboa, em Portugal. E também é professor da Universidade Federal do Paraná. Doutor, obrigada pela presença. Obrigado, Daiane. Prazer estar aqui. As pessoas devem estar se perguntando em casa, afinal de contas, o que é cuidados farmacêuticos? Então, Daiane, cuidados farmacêuticos é muito simples, na verdade. Todos os cuidados de saúde que um farmacêutico pode prestar para um paciente, quando esse paciente procura a ajuda desse farmacêutico para tirar dúvida, orientação, fazer acompanhamento de um tratamento, todo esse conjunto de cuidados em saúde é o que a gente chama de cuidados farmacêuticos. E para qual tipo de paciente esse cuidado é mais importante? Então, pensando nos pacientes que mais se beneficiam, desse tipo de atendimento do farmacêutico, sem dúvida aqueles pacientes que têm, a gente chama de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, asma ou colesterol alto, e que fazem uso de muitos medicamentos, são as pessoas que tomam 5, 6, 7, 10 medicamentos que tem que tomar todos os dias, prescrito pelos médicos, certo. São as pessoas que mais precisam desse tipo de cuidado. Essas pessoas costumam ter muitas dúvidas, dificuldades para a utilização, e é muito difícil achar um profissional de saúde com tempo para conversar com esse paciente sobre os medicamentos. Então esses pacientes acabam se beneficiando mais desse tipo de trabalho. E quanto aos medicamentos de venda livre, aqueles que são vendidos sem necessidade de terem receita, isso significa que eles podem ser consumidos sem orientação? Foi bom você ter tocado nesse assunto. A gente sempre diz que esses medicamentos que são isentos de receita médica, não quer dizer que eles sejam isentos de risco. Então, assim, é bom que esses medicamentos estejam disponíveis para a população, para ela poder fazer autocuidado, eventualmente que precise desses medicamentos, utilizar. Mas também é importante que elas contem com orientação do farmacêutico quando forem fazer esse tipo de uso. Esses medicamentos estão lá na farmácia, estão muitas vezes nas gôndolas das farmácias, e essas pessoas podem buscar a orientação do farmacêutico para poder utilizar esses produtos de uma forma mais segura. Principalmente não abusar do uso desse tipo de medicamento, porque o abuso do uso desses medicamentos pode acabar trazendo mais prejuízo do que benefício para esse paciente. Então, realmente, a orientação do farmacêutico em qualquer uso de medicamento, de qualquer tipo, é fundamental. Pode fazer toda a diferença, Os medicamentos eles precisam ser usados corretamente. Normalmente, o tratamento funciona, mas às vezes as pessoas têm problemas, têm dificuldades no uso, E é nessas situações que o farmacêutico pode fazer toda a diferença. E, assim, muita gente tem na bolsa ou em casa um remedinho para um mal-estar, dor de cabeça. Qual é o risco que essas substâncias podem oferecer? É verdade, todos nós carregamos esse tipo de medicamento na bolsa. E é super normal, tudo bem quanto a isso. Na verdade, você falou de dois tipos de medicamentos, medicamentos que a gente usa principalmente para dor. Então, analgésicos, anti-inflamatórios, são os medicamentos que o brasileiro mais consome sem receita médica. E ok quanto a isso, mas tem limites, Acho que o maior problema é saber o limite. Se você tem uma dor de cabeça, nenhum problema em você tomar um analgésico. Pelo contrário, você não vai ficar com dor de cabeça. Os medicamentos estão aí para ajudar. Mas você está tomando algum outro medicamento, de repente, pode ser perigoso. Exatamente. Pessoas que podem estar usando outros medicamentos podem ter interferência, o que a gente chama de interações medicamentosas, que pode acabar prejudicando. Mas eu até acho que o principal problema é o abuso mesmo. Principalmente com analgésicos, quando a pessoa faz uso por tempo prolongado demais, ela corre o risco de estar mascarando sintomas de muitas vezes de uma doença que pode ser mais grave. Então, a questão não é usar ou não usar, mas é por quanto tempo, de que forma,
Por isso é importante que essas pessoas tenham a orientação de um farmacêutico para ele poder dizer, olha, seria bom você parar de usar esse analgésico, eu acho que a gente está passando do limite aqui, seria bom você retornar ao médico para que ele possa investigar esse problema com mais propriedade e estabelecer um diagnóstico correto e um tratamento mais adequado. Então, esse tipo de cuidado é que é interessante. Então, gente, antes de consumir medicamento, sempre busque a orientação do farmacêutico. Doutor, nós já voltamos a conversar, porque agora nós vamos àquelas dicas que todo mundo adora. É o quadro Bem-Estar. Pele saudável é a pele estar bem, né, conforme a idade de cada pessoa. Então, a pele saudável não quer dizer a pele esticada ou a pele que está super iluminada, mas sim ela está funcionando fisiologicamente conforme ela deve funcionar, de acordo com cada idade. A gente sempre aconselha que as pessoas utilizem os filtros solares antes de sair de casa e durante o ano inteiro, né? A hidratação do corpo ela é muito importante, né? Principalmente em épocas como o inverno, que a gente acaba tendo a pele um pouco mais ressecada, que é um pouco do processo fisiológico normal da nossa pele, de ter as glândulas mais fechadas e também por, às vezes, a gente não ingerir tanto líquido. Então, uma hidratação no inverno ela é super importante. Hoje, a gente fala que os produtos cosméticos, eles ajudam na parte de higiene das pessoas, que é um hábito que as pessoas cada vez mais se preocupam, principalmente num país igual ao Brasil. E ao mesmo tempo a gente sempre fala desses produtos que hoje eles trazem muito mais do que somente essa questão de higiene, eles trazem uma autoestima, uma confiança. Então ao a pessoa passar uma maquiagem que é de uma cor que ela gosta, passar um perfume que deixa ela confortável, a autoestima dessa pessoa se eleva e ela se sente mais segura para o dia a dia dela. Alcance uma alimentação saudável, saborosa e balanceada. No Guia Alimentar para a População Brasileira, o Ministério da Saúde recomenda o consumo de alimentos frescos e naturais, como frutas, arroz, feijão e legumes. Evite os alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo e refrigerantes. O SUS também é informação. O SUS é seu. Use. Defenda. Hoje estamos falando sobre cuidados farmacêuticos e o nosso convidado é o Dr. Cassiano Correr. Doutor, qual é o benefício que os cuidados farmacêuticos oferecem para o paciente? Pensando nessas pessoas, principalmente, que tomam vários medicamentos, sabe, e que têm que fazer esse tratamento por longo prazo, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, né, pessoas que têm colesterol alto, eu acho que o principal benefício desse cuidado farmacêutico é melhorar o controle dessas doenças. É incrível, mas a maior parte dessas pessoas que têm doenças crônicas e que tomam esses medicamentos não consegue controlar bem. E muitas vezes é porque, mesmo indo ao médico ou fazendo os exames, as pessoas muitas vezes não estão usando os medicamentos corretamente, ou não estão tomando todos os comprimidos como deveria, ou está havendo algum tipo de interação entre medicamentos que pode estar prejudicando. E todos esses desvios, todos esses problemas que podem acontecer e que podem prejudicar essa pessoa, né, no longo prazo, a gente pode detectar isso na farmácia. O farmacêutico pode ajudar a identificar esses problemas, propor soluções para esse paciente, ajudar ele nesse acompanhamento, nessa mudança, né, da forma de fazer as coisas e também mandar informações mais atualizadas para o próprio médico do paciente de como está indo a evolução do tratamento. Acredito que esse é o principal benefício que essas pessoas podem ter. Isso sem contar essas pessoas que fazem medicação, né, automedicação, utilizam medicamentos por conta própria, que também vão encontrar uma orientação mais segura, mais correta para poder fazer isso de uma forma melhor para ela. Doutor, e para aquele telespectador que quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, como que ele deve proceder? Então, a gente já tem, na verdade, várias farmácias, muitas farmácias ao redor do Brasil todo e muitos farmacêuticos que estão começando a prestar esse novo atendimento, essa nova forma de atendimento nas farmácias.
nas farmácias e drogarias, né? Então eu aconselho que as pessoas que têm interesse, que vão buscar essa ajuda do farmacêutico, que elas procurem naquela farmácia que elas já frequentam, a mais próxima delas, para ver se lá naquela farmácia o farmacêutico já faz esse tipo de atendimento, que é um atendimento diferente do que se faz no balcão. Geralmente nessas farmácias o que o paciente vai encontrar, o que as pessoas vão encontrar, é um espaço especial de atendimento, como uma consultório, sala, assim? exatamente, uma sala de atendimento, uma sala de consultas, um consultório, a gente pode dar vários nomes, né, para esse espaço, mas o mais importante é que ele é um espaço privado, um lugar mais acolhedor, onde a pessoa tem privacidade para conversar. Exatamente, onde outras pessoas não vão estar escutando, e ela vai poder levar, inclusive, os medicamentos para essa sala, para conversar com o farmacêutico nessas consultas, fazer o acompanhamento, tudo isso. Então, eu acho que a dica que fica, o recado que fica para a população, para as pessoas é: procure uma farmácia que tenha esse espaço, que tenha um farmacêutico que esteja prestando, que esteja oferecendo esses novos serviços, porque isso é mais benéfico para a população e eu acho que a população tem direito, merece esse atendimento diferenciado desse profissional. Com certeza, é mais uma função do farmacêutico que é fundamental para a população. Dr. Cassiano, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Você sabia que o farmacêutico é um profissional da saúde que atua em diversas áreas? Vamos conhecer mais uma área de atuação. Bem, o setor de análises clínicas é a segunda área de atividade do farmacêutico. O farmacêutico analista clínico, também conhecido como bioquímico clínico, ele tem como função primordial realizar exames laboratoriais e garantir um alto padrão de qualidade nesses exames. Para isso, são feitas várias atividades e assim ele pode auxiliar o médico para realizar rastreamento de doenças, diagnóstico, prognóstico e monitoramento de doenças. Cerca de 70% das decisões médicas são baseadas em resultados de exames laboratoriais. O laboratório de análises clínicas, ele normalmente é setorizado. Então existe um laboratório tradicional de análises clínicas que tem o setor de hematologia, de bioquímica, imunologia, urinálise, parasitologia, microbiologia. Mas além desse laboratório tradicional, o farmacêutico analista clínico, ele é capaz de atuar em outros campos de trabalho, como toxicologia, citologia, que são mais especializados, genética e reprodução humana. Ele pode trabalhar em bancos de biobancos, né? Bancos de sangue, bancos de leite, bancos de tecido e órgãos, bancos de sêmen e outras atividades também no setor de saúde pública e biotecnologia. O programa Farmacêutico Mais Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode ver essas e outras matérias na internet. Basta acessar a página do Conselho Federal de Farmácia. Para mandar críticas ou sugerir temas para o nosso programa, envie um e-mail para o endereço que aparece na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.